Olá! Nós aqui de novo para mais um episódio do Mundo das Babás. Olá, papais, mamães e profissionais, que é o que eu sempre falo no começo. Hoje o olá ficou meio vazio para mim. Olá, Débora, como você Tudo tá? bom, Bia? Eu Tudo tô bem, jóia? graças a Deus. E você? Eu estou ótima também. Então tá tudo certo. Vamos para mais um episódio? Vamos, episódio de hoje com um tema bem importante. Exatamente. E quase fechando o nosso ano de podcast. Mesmo. Estamos de Estamos já bem no parabéns, porque este é o último mês do ano. Estamos aqui firme e forte com nossos episódios do Mundo das Babás. Sim. E hoje a gente traz um tema de extrema importância para você, mamãe, papai e profissional que cuida dos pequenos. E exatamente o que nós vamos falar hoje é cuidar da boquinha dos pequenos, inclusive da sua profissional, inclusive da sua papai e mamãe. Então, a gente trouxe uma pessoa muito bacana aqui hoje, muito especial e muito competente para falar deste assunto que é a saúde bucal. E quem vai introduzir essa pessoa no nosso mundo das babás hoje é a Débora. Vocês conhecem a Débora? Será que vocês conhecem? Eu acho a gente que já não. tá o ano inteiro aí, né, Você Bia? quer falar um pouco de você, Débora? Vou falar um pouquinho só. Não vou falar muito de mim hoje, não. Tem que deixar a doutora hoje, que a gente trouxe uma doutora aqui para falar disso. Então, eu tô quase fugindo aqui quando fala desse assunto de dentes. Brincadeira, gente. Eu tenho um pouquinho só de medo, né? A gente vai. Eu acho que. Não sei se você é assim. Você é assim, Com Bia? dente? É. Não, eu sou bem Não, guerreira. Sério? Se eu tenho alguma Eu coisa. sou guerreira, eu fico ali na guerra, mas eu fico chorando eu na vou guerra. pra guerra, eu agendo a guerra, eu participo Sério? da guerra. E assim, tô Tem dentro. que ir, vambora, E né? eu adoro uma limpeza. Ah, eu também Adoro gosto. fazer Limpeza eu também gosto. É uma delícia. Eu saio lá com o dente brilhando, aquele salzinho, que eu não sei se é sal Sim. que passa, mas eu gosto demais. E E é eu bom, agendo, sim, a limpeza a bom. cada 6 meses. Pra gente, a limpeza, a gente ali, a gente sente ali que a gente já saiu com um dente diferente, né? Mas pra saúde, que é muito importante. Então, a gente vai falar de tudo, né? Estética e saúde. E também, a gente vai falar do cuidado num geral com aquela criança, né? Que Isso. quando a gente leva, né? Você que é babá e tem essa oportunidade de levar a criança, se os pais confiam, né? Em você essa responsabilidade de levar até o dentista, que já feito o agendamento, ou você que é o pai, a mãe, que leva, né? Ao dentista. Você tem essa responsabilidade, claro, de pensar também nisso, né? Um cuidado geral, é a estética, é a saúde, mas também o profissional que tá ali tem que ter todo um preparo, né, Bia? Porque não é Isso. fácil cuidar de criança, né? E o que a gente fala, que a doutora, eu acho que vai também, a gente vai perguntar bastante para ela, é que não é o fato, é óbvio, o fato de escovar os dentes, que é essencial, que todo mundo já sabe que precisa fazer todo dia, igual tomar banho. Mas o quanto a gente não se preocupar com isso acarreta na saúde total do corpo. Porque não é só da boca, não é só a cárie, mas uma inflamação. Quanto essa inflamação também impacta daquelas bactérias circularem para o seu corpo todo e, eventualmente, causar uma sinusite por conta de uma bactéria que está na sua gengiva. Então, tem todo um universo que é o mesmo que a gente fala... já tá falando aqui, nem A apresentou. gente nem apresentou, mas é só para que instiguem vocês a ficarem aqui com a gente, porque de verdade é algo que faz diferença e não é só o escovar o dente, é o como escovar, né? E quais são as técnicas que têm que ser usadas, quais as escovas corretas, como atrair as crianças para que elas gostem do ato. Porque esse é o papel de vocês profissionais, como vocês chamam a atenção daquela criança para a responsabilidade de fazer o autocuidado, a autolimpeza. E eu vou parar por aqui, porque eu preciso que a Débora apresente nossa a gente apresentar logo para deixar ela falar bastante, né, Bia? Sim, Dé, vamos lá. E é um tema que é a primeira vez que a gente traz aqui, né, no primeira podcast. Vez, sim. Achei bem legal. Então, ó, se prepara aí para você também pegar esse conteúdo e mandar para muitas babás, mandar para muitos pais e você enviar para todo mundo aí esse conteúdo, certo? Hoje, então, a gente vai receber aqui, a gente vai falar sobre a importância, então, de estar sempre atento aí aos cuidados de saúde bucal das crianças com a odontopediatra, a doutora Suiane Bandeira. Tudo bom, doutora? Tudo ótimo, e com vocês? Tudo bom, obrigada. Eu tô muito honrada por esse convite, mas primeiramente eu quero honrar aquele que me trouxe aqui. E quero citar um versículo
que se encontra lá no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3, que diz: consagre ao Senhor tudo aquilo que você for fazer, Uhum. e seus planos serão bem-sucedidos. E se eu estou aqui hoje, é por Ele. Ótimo. Que lindo. bom, Muito ótimo. bom. E eu agradeço demais o convite, fico muito honrada com tudo que está acontecendo, né? E vamos falar de dente, né? Vamos Que é o falar mais de importante. dente. Para os Sim. babás também saberem como cuidar, né? Para também carregar esse conhecimento para os pais, né? Tá. É de extrema importância, né? A gente falar sobre dente, sobre cárie, sobre comportamento infantil, porque é o que mais a gente é um desafio na vida clínica, né? Quem é dentista de criança vira uma criança, como eu falei para vocês anteriormente, né? Então a gente tem que se colocar no lugar daquela criança. Eu queria começar falando sobre a cárie. O que é a cárie? É uma doença multifatorial que para acontecer, ela precisa de alguns fatores. E aí, nesses fatores, tem algumas coisas conhecidas. Primeiro, para a doença cárie existir, ela precisa da bactéria, né? Da criança ter uma dieta rica em açúcar. O tempo também é de extrema importância, porque a partir do momento que a bactéria entra em contato com o dente, né, o dente ele passa a ser um hospedeiro. Então, a gente tem que pensar no dente como hospedeiro, a bactéria que vai fazer todo o processo ali que vai virar um ácido, né? E vai circundar o dente. Também pensar na saliva como uma proteção ali, mas se a criança ela tem um nível de salivação muito baixa, possivelmente ela está mais propícia a esse tipo de bactéria. Então, precisa de uma bactéria específica, que é a bactéria da doença cárie, e aí aquela bactéria ela entra em contato com a dieta da criança, açúcares, né, alguns chocolates, pirulito, os derivados, né? E isso acontece. E quando a criança ela vai até o consultório, ela não vai buscando a prevenção. Ela já vai tratar aquilo que já virou uma consequência da doença cárie. Então, eu sempre prezo por falar para os pais, vem trazer a criança para uma prevenção, cuidar mais da boca, fazer uma limpeza a cada 6 meses, porque isso é importante. Mas, às vezes, não é isso que acontece na vida clínica. Isso. O que acontece é que os pais chegam, meu filho está com dor de dente, ou a babá, ou qualquer outra pessoa, avô, avó, chega e fala assim, eu não dormi de noite com fulaninho com dor de dente. E aí a gente tem que tratar. Então, eu trouxe até um esqueminha aqui para mostrar para o pessoal de casa. Que legal. Que assim é o dente por dentro, o dente normal, seja da criança ou do adulto. É assim que funciona. Aqui a gente tem o esmalte, né, que é essa parte mais branquinha. Essa parte mais amarelada, ela chama dentina. E essa parte mais rosinha, ela é chamada a polpa do dente. Que tá lá no outro dente, doutora. Aí, é no é. outro dente. Desculpa. Aí, Isso. imagina, Ó. perfeito. Aí essa rosinha que é a polpa, É né? essa rosinha que é a polpa, isso mesmo. E aí, quando os problemas acontecem, né? Quando a cárie ela acaba expandindo, deixa eu ver aqui, pega aqui. Ela começa necessariamente na parte de cima do dente, Ela doutora? começa na parte de cima do dente. Tá. Aqui, ó, para Ah, vocês visualizarem, ela começa atacando o esmalte, né? perfeito. E aí, quando ela tá com o esmalte, a gente faz o preventivo, que é fazer uma restauração. Mas quando a gente não consegue mais, que essa cárie evolui por algum motivo, né? Porque a doença, ela só para se você intervir. Se você não intervir, ela vai começar a cariar a nível de Perdeu o dente. perder o dente. Então, vai chegar uma época, uma fase que vai ficar só as raízes. Tá. E aí, quando a cárie ela atinge
essa parte aqui, Perfeito. Ah, tá. que é a polpa que a gente chama, já é necessário tratar canal. Então, é uma consequência que a gente nunca quer. Mas se acontece, a gente está lá para resolver. E como é que a gente vai chamar a atenção desses pais para o cuidado? Né? Quando eu falo de prevenção, eu falo de exemplo, porque o exemplo ele arrasta. Então, não adianta querer que seu filho escove bem os dentes se você é uma pessoa que não escova os dentes. Né? Não tem como Não você. dá pra falar, né, doutor? Vai escovar que eu tô mandando. Não dá. Não escovei faz 3 dias, mas vai lá. Então, o exemplo, ele arrasta. Então, se você é uma pessoa que é comprometida com sua saúde bucal, consequentemente, seus filhos também serão. Então, Doutora, não, pode falar que senão eu corto, porque eu tenho uma outra pergunta. tá bom. Então, é isso. É você colocar como prioridade ali a escovação, porque a gente tem que pensar na cárie como prevenção e nunca limitação deixar, ali do dano. Já Perfeito. deixar aí nesse ponto que tá, né? Exatamente. E às vezes é muito rápido, né? A gente vendo aqui para uma cárie chegar a esse ponto ali para tratar o canal, vai demorar e nem não sempre demora, a né? cárie é rápida. Quanto tempo, doutora? Eu não sei Em média. precisar o tempo, mas assim, é algo de 1 mês Nossa. ou menos disso, dependendo da frequência que essa criança ela come o doce, né? Ela não escova o dente, porque a cárie em si, ela é a junção daqueles fatores, é o Tá. hospedeiro, é a dieta açucarada e também o tempo, né? Isso. Então, todas essas coisas juntas, com o tempo, isso acaba se prejudicando ainda mais. Tá. Agora, tira uma dúvida, doutora. Sim. Vamos bater um papo aqui. A gente fala muito de crianças sobre açúcar, tudo relacionado, né, a comer açúcar. Alguns pais que às vezes dão, né, uma liberdade ainda maior, né? Porque hoje a gente está vendo muitos pais mais conscientes, mas ainda tem aquele que, não, fica à vontade, faz mesmo e acabou. Mas a gente ainda percebe que a maior incidência não é da questão da cárie, e sim de crianças que caem na escola, que vivem pulando para lá e para cá, e tem muita quebra do dente. A Bia fez assim, que eu acho que Exatamente. Sim, Porque, assim, temos casos Temos em casa. casos em Sim, casa, temos então. também. assim, eu falei da cárie inicialmente, porque a cárie é um problema de saúde pública. Eu não sei se é do conhecimento de vocês, mas é uma das causas mais prevalentes que a gente tem no Brasil hoje. Então, traumatismos é o segundo maior então problema. ainda cárie é o primeiro. Ainda cárie é o Sim. primeiro, tá? Doutora, falando em cárie, desculpa cortar a senhora, mas falando em cárie, minha dúvida tem a questão do hospedeiro, tem a questão do açúcar e a questão de não fazer a higiene necessária. O que eu tenho observado nas crianças, óbvio que o meu público não é tão extenso como o da senhora, mas assim, eu falando senhora, gente. Minha mãe me falou, sempre já chama os outros de senhora. Mas pode chamar de você, né, Mas eu doutora? posso chamar de pode, você. pode Então, sim. doutora, já mudando aqui o você. O que eu tenho observado nesse público infantil é que, tendo crianças que fazem a higiene da mesma forma, óbvio que, né, não tem como falar que as duas fazem a mesma, mas que tendo crianças que partem do princípio que elas escovam o dente 3 vezes ao dia. Estão na mesma família. Estão na mesma vamos família. Elas escovam o dente 3 vezes por dia. E uma tem mais chance de ter cárie que a outra por conta da bactéria existente Isso. na boca dela. Isso, porque assim, Tá. a bactéria, ela não é igual para todas as crianças, né? Tem criança que é mais suscetível e tem crianças que não são. Então, a cárie é uma doença. Tá. Então, tem crianças que vão adquirir, são mais propícias, né? Por conta da saliva, a questão da saliva, a questão da dieta também, daquilo que a criança come, né? Então, são vários fatores que fazem diferenciar uma criança da outra. Por mais que escovam da mesma forma, na mesma quantidade. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Eu costumo falar no consultório que o quê? Que quem tem muita cárie, às vezes não tem muito tártaro.
Tá. Porque as bactérias, elas competem de lugar. Ali já pensou se, por um acaso, as bactérias, elas não Competissem, né? competissem Competissem. ali, a nossa boca seria um Né? caos. Sim. Então, as bactérias, elas têm predileções, né? Pelo que a gente come. Se a gente é uma pessoa que gosta mais de não escovar o dente, vai ali acumular placa, né? Que é Tá. aquela sujidade mais branquinha, molinha, que fica entre os dentes quando a gente se alimenta. Então, a pessoa que não tem um hábito de escovar o dente com frequência e passar o fio dental, ela tem mais probabilidade de ter o tártaro. Tá. E aí esse tártaro ele causa mau hálito, né? Sangra, vem a gengivite, é um processo. Crianças também podem ter essa alteração, Tá. né? Pela falta de cuidado mesmo, de não saber escovar os dentes. Voltando naquele assunto, tem que educar os pais com relação a isso, porque a criança, dependendo da faixa etária, ela é dependente dos pais, né? Sim. Então elas não conseguem fazer o contato ali da escova direitinho, escovar certinho. Então, Tá. o pai precisa estar ali olhando, olha, filho, é assim, vamos escovar assim, movimentos circulares, vassourinha, tudo falando de uma forma que a criança ela vai entender. Tá. Quando a criança ela chega até mim, eu não falo como eu tô falando com vocês aqui hoje. Eu falo, oi, princesa, tudo bem? Bom dia. Olha, hoje a tia vai olhar o seu dentinho. Você Tá. tá escovando bem? Ah, tia, eu não tô. Aí começa o desenrolar da Começam as conversa. E me revelações. parece que durante esse processo me contaram que você utiliza até fantasias para o atendimento. Sim, às Me vezes. contaram. Sim, às vezes eu utilizo fantasia, às vezes eu me igualo ali o modo de falar da criança, porque mais que tudo é a confiança. Se você Tá. não tem a confiança daquela criança, você não tem como tratar ela. Teve casos que aconteceram comigo de uma criança que tem uma alteração neurológica, que ela não entrava nem no consultório. Tá. Que ela já tinha passado por 10 dentistas e nenhum tinha conseguido atendê-la adequadamente, Perfeito. né? Fazendo todo ali o manejo, toda aquela história contada por trás, lúdica, né? Então, eu me vi na obrigação de ser aquele anjo. Tá. E ela chegou até mim, ela não entrava na porta, ela Tá. tinha pavor. E aí eu fui fazendo um atendimento fora da sala. Perfeito. E aí a gente foi conversando, eu fui procurando entender ali os medos dela. E aí, depois de muitas consultas, porque foram muitas, ela entrou no consultório. Quando ela entrou no consultório, eu falei assim, uau! Eu já atingi um objetivo. Então, Perfeito. são degraus que a gente constrói com essa criança. E aí ela sentou na cadeira, a gente fez extrações, que é algo assim, Nossa. né? Mais pesado, Mais né? pesado. pro ambiente dela. Tipo assim, eu glorifico a Deus por conta disso, porque eu creio que ser odontopediatra é dom. Aham, E a sim. gente tem que ter dom para lidar com esse grupo específico, né? Eu tenho uma sobrinha que é autista e com ela eu aprendo muito. Eu aprendo como lidar com os autistas, como amar os autistas, como acolhê-los de uma forma que a gente é diferente o atendimento de um autista Sim. para o atendimento de uma criança que não tem uma alteração neurológica, né? Perfeito. São neuroatípicos, né? Sim. Então, eu procuro adequar a fala, né? Olhar bem nos olhos da criança, entender ali para poder ele sentar para fazer o procedimento. Perfeito. E a gente fala Excelente. muito. Pode Pode falar, falar. você Não, tinha pode falar. pergunta. Mas a gente fala muito do cuidado, doutora, Sim. também num geral, né? Porque tem também aqueles pais, eu sei porque você também tem clínica de atendimento e às vezes regiões que os pais não dão tanta importância para isso, que é uma Sim. outra cultura, que a pessoa Sim. vê
a ida ao dentista como se fosse o último caso, E né? assim, É o último dentro recurso ali, né? daquelas vertentes que eu expliquei para vocês, a bactéria do hospedeiro, da dieta, também a gente tem fatores que são modificadores, que são a classe social, o conhecimento que aqueles pais ou babás, sei lá, têm daquele determinado assunto sobre dentes, né? Então, tudo isso influencia no conhecimento mesmo de levar a criança no dentista. De Eu, incentivar, de levar sim, ali, né? eu Isso. atendi uma criança no consultório que eu atendo em Itapevi, que eu fiquei desesperada, porque quando eu olhei a boca da criança, ela não tinha nenhum incisivo da frente, todos eram raízes. E eu me perguntei, eu disse, como é que uma pessoa que ama, que quer ter filhos, deixa a criança chegar ao nível desse? Aí a mãe chegou para mim e falou assim, doutora, eu quero que você tire todas as raízes. Eu quero que você tire todos os dentes, que ainda que são bons, eu quero que você tire. E eu me posicionei com aquilo, né? Eu falei assim, não vou fazer isso. Olha, isso aqui que você tem que fazer. Orientei com amor, né? A gente tem que orientar com amor. Ainda assim que você fique indignada, você tem que mostrar que você é uma profissional e que você ama aquilo. Então, são situações que acontecem que eu vou abrir para vocês, é de revoltar mesmo. Sim. É algo assim surreal. Doutora, eu imagino o que deve vir aí para você no dia a dia e pensando aí nessas questões, né, nessas dificuldades que se tem hoje, que se tem mesmo de ensinar a criança, mas ao mesmo tempo é como tomar banho, né, é como se alimentar bem. Eu acho que tem que ter um esforço, sim, para a gente ensinar da forma correta. Como que você ajudaria as babás que estão ouvindo a gente? Sim, Nesta orientação do que fazer com a criança, mesmo não tendo o exemplo dos pais ao escovar os dentes. sim, Então, qual que é a tua dica para essa profissional que precisa necessariamente fazer com que a criança escove os dentes 3 vezes ao dia? sim. E como fazer, e como ela deve conduzir essa criança para que seja legal, seja divertido, seja importante, fazer essa conscientização do serzinho, da importância do escovar os Sim. dentes. Então, eu sempre oriento os pais ou responsáveis, se a criança ela não tem o hábito da escovação ali, comprar uma escova legal, uma escova de personagem que a criança gosta, se interessa, comprar uma pasta de dente que seja do gosto da criança, leva ela para escolher. Lógico que eu oriento, né, que a quantidade de flúor que é essencial. Agora eu não vou Não lembrar. tem problema. Mas é 1.100 ppm de flúor até 1.500. Então, estando dentro desse padrão, o que vai escolher de cor de De cor, personagem, isso é com a criança. Então, é chamar a criança para participar dessa compra, é chamar a criança para ir no banheiro. Vamos lá no banheiro escovar os dentes, é muito legal. Tá. A gente tem que cuidar do dentinho, colocar uma música. Olha, enquanto a música não acabar, a gente vai escovando. E Tá. vamos fazendo um trenzinho, vamos fazendo as bolinhas. Tá. Porque o Capitão América gosta, a Frozen gosta. Já pensou a Frozen aqui escovando o dente com você? Então, a criança, ela é muito levada a esse mundo da fantasia. Então, a gente tem que trazer esse mundo da fantasia na realidade. Eu não posso Perfeito. deixar agora, que na minha cabeça já passou a Bia. Quais as fantasias, Bia, que você já usou? Que você tem 4 lá Para as pra 3, escovar. Pra 3, né? 4 sou Mas- eu, mas assim. Pra escovar os dentes das Mas três, né? realmente tem que ser dessa forma, porque chega um momento que eu entendo que chega um momento que vira rotina. Sim. É igual exercício físico, que a gente fala, Se eu a não gente que é quero. adulto já não quer muito ir, E é imagina muito as chato, crianças, tem né? coisa que é chata para se fazer, mas é necessária. E assim, o escovar os dentes talvez seja muito chato para muita gente, Sim. mas é realmente necessário. E quando você
faz aquilo de uma forma lúdica, de uma forma com fantasias, e com criações e tudo mais, é um tempo que você se dedica para que aquilo vire Sim. uma rotina Sim. e aquilo vire um hábito. Porque depois que vira, você não vai ter que ter essa preocupação. É óbvio que tem uns mais malandros que vão depois Sim. dar, né? Por isso que eu falo essa questão da música, né? Porque tem crianças que querem escovar o dente rápido. Rápido. Né? Já É, escovei, mãe, e aí já você tem que escovei. olhar, como pai e mãe, tem sim que olhar, porque a gente sabe que as crianças crescem e ficam Sim. com mais artifícios e mais assim, desculpas para Claro fazer que tem. errado. né? Exatamente. E também ver a questão da cabeça da escova, né? Para não machucar lá atrás, que tem crianças também que, pelo hábito da escova ser grande, a cabeça ser grande para o tamanho da boca, às vezes inventa que tá sofrendo um refluxo. Ai, mãe, eu não quero escovar porque Eu dói, vomito. eu vomito, sangra. Então tem que ter um cuidado também para escolher esse tipo de escova, né? Uma escova. escova E mais até- macia, né? Tudo para o conforto da criança, mas não que ela deixe de escovar os dentes. E até eu começar pelo básico do básico, que é fazer com que a criança alcance a pia. Porque muitas das vezes bom ela falar. fica embaixo e ela fica lá se Sim. equilibrando, enquanto que tem os banquinhos próprios que ela pode subir no Então, banquinho E por isso que tem que ser supervisionado. Porque se ela cai do Exatamente. banquinho com a escova na boca, também é um Exatamente. perigo. Ela se E machucar. o que eu machucar vejo na muito também no bacia. consultório é os pais quererem transferir essa responsabilidade para um ser tão pequeno, gente, tão pequenininho. Então, às vezes, não é transferir, é porque você não escova, tá vendo que você tá com cárie por isso e por isso. Não, não é transferir. Eu acho que tudo é uma via de mão dupla, né? Então, a criança, ela dá o que ela recebe. Então, tem que ter um cuidado ali, um manejo todo especial, porque não é doutora, e fácil. qual que é o mundo ideal aí que a gente está falando? A partir de que idade que a gente já coloca a criança mesmo para escovar? E essa questão do fio, né? A criança também tem que fazer utilização. Assim. E quantas vezes, né? Três vezes por Sim, dia também. Eu oriento da seguinte forma, a partir do momento em que essa criança ela já tem o dentinho ali, já nasce o dentinho, a gente já tem que se preocupar, porque as alterações, a bactéria ela só vai entrar em contato se tiver o hospedeiro, que é o dente. Então, a bactéria pode estar ali circulando. Então, quando esse dente ele sai, a bactéria já vai ali atuar. Tem crianças que tomam leitinho à noite e a mãe não escova o dente ali e a bactéria fica zanzando com a boquinha aberta e aí a salivação cai e fica aquela boca ressecada, aqueles dentes ressecados e ali é um lugar propício para a bactéria agir. É durante a noite que elas fazem a festa. Então, é escovar os dentes a partir do momento que essa criança tiver o dentinho, já vai lá e compra. Claro que você não vai colocar aquele como se fosse Pasta, não. né? Quando você coloca a pasta, você não coloca uma linha assim na escova, claro. Você não vai colocar uma que- quantidade tão grande, né? Ali você vai colocar um grãozinho de arroz para uma criança que não sabe cuspir. Então, ela tende a deglutir aquilo. Tá. Então, não é deixar de escovar, não vou escovar porque ela vai engolir. Vai engolir se você colocar uma quantidade excessiva. Aí sim, ela vai engolir, mas se você colocar uma quantidade mínima, vai fazer ali a ação, vai proteger aquele dente, né? E é o que a gente quer, proteção. Então, a gente tem que ter tem que ter um olhar para isso. E a visita. Pode E com relação ao que você me perguntou anteriormente, que eu te cortei, sobre o traumatismo, o que acontece? Crianças, elas tendem a ser levadas na infância, né? Correr, pular. E até mesmo eu já recebi várias crianças no consultório que caíram na escola, né? Que chega traumatizada, chega chorando, aquela boca inchada. Então, tem que ter muito cuidado. E, assim, claro que protetores bucais, eles são bem-vindos ali para a gente resguardar aquela criança. Mas também lembrar
que tem algumas alterações craniofaciais, né, que são aqueles dentinhos mais para fora, que são mais propícios à criança ter o rompimento dos Rompimento. dentes prematuro. Então, levar a criança no ortodontista também para fazer um acompanhamento ortodôntico, para saber por que que aquele dentinho está mais para frente, né, Perfeito. para evitar esse trauma, né, com Uhum. queda, enfim. Perfeito. Doutora, a gente está caminhando aí para os minutos finais do nosso encontro. Tá acabando. E aí, se possível, para esse resumo aí, ou para essa mensagem final, para as babás e enfermeiras que cuidam de criança, qual que seria a rotina de escovação que ela teria que ter obrigatoriamente com esta criança em Ótimo. casa? Então, é assim, a rotina de escovação, ela consiste no momento em que come. Ah, vou fazer uma alimentação. Então, depois daquela alimentação, a criança ela vai ter que escovar os dentes. Tá. Comer um docinho, vai lá e escova os dentes depois. Porque se a gente deixa por um tempo prolongado, é aquilo que eu falei. A bactéria ela vai agir com o tempo. Então, quanto mais antes, melhor. Então, manter essa. Não tem uma regra, 3 vezes no dia. Isso é o normal que a gente faz depois das refeições. Mas não que seja uma regra. Tá. Comeu aqui, tem acesso à escova e à pasta, vai lá Vai e e escova. Mas Porque o mínimo desejado para uma 3 criança vezes seria após as principais a- refeições. as principais refeições. Perfeito, tá. E a ida ao dentista a partir de que idade? A partir do momento que nasce, Cresceu, já pode nasceu o ir. dente, vai embora pro dentista. Porque tem Ótimo. situações que bebês também vão para o consultório. Então, eu já atendo crianças que têm 1 mês, 20 dias, com a linguinha presa, e a gente tem que resolver aquele problema. Então, a partir do momento que nasce, já leva lá para a gente fazer o teste da linguinha, Porque para ver influencia muito na mamada, na mamada, depois na na dentição e fala, fala. Tá, tá bom? perfeito. Ótimo. Doutora, agradeço demais a sua presença. Ai, eu que agradeço. Deixa pra gente aí os seus contatos. A gente sempre precisa desses seus contatos para que possa te acionar, seja em emergência ou seja em visitas periódicas ao seu consultório. Mas deixa os seus arrobas aí pra gente, doutora, O por meu favor. arroba é Suiane Bandeira, Uhum. tá? Suiane com 2 N's e Y. E é isso, gente. Eu adorei estar com vocês. E eu acredito que é tudo Deus provê, né? Sim, Muito obrigada, Dé. Muito viu? obrigada aí pela presença Obrigada, junto Bia. comigo mais uma vez. E vamos todas olhar para a câmera do Matheus ali e falar um tchau para todo mundo que está nos ouvindo Tchau, hoje. Tchau, gente. tchau, gente. Até a Tchau. próxima.